Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente desse dia 29 de junho de 2026. O apresentador quase sem voz, né? 45 minutos atrás a gente estava gritando desesperado com aquele segundo gol do Brasil, 2-1 em cima do Japão. Assistimos aqui na redação, metade da nossa equipe saiu correndo, eu não achei mais, acho que foram para o meio da rua, não voltaram. Mas a maioria está aqui, trabalhando para botar no ar o ICL Urgente desta segunda-feira de comemoração em todo o Brasil, depois de um jogo sofrido. Que sufoco, que sufoco. Nós vamos trazer algumas atualizações aqui sobre o Brasil, sobre a política e a economia também. A Laura Couto lá na nossa redação, deu tempo de trocar. Trocou de camisa, a Laura estava com uma camisa bonita, camisa azul do Brasil. Laura, torcemos juntos, sofremos junto, hein? Tava com a minha camisa do Brasil, saudades de quando as camisas não tinham só patrocínio de aposta, né, Rodrigo? Mas, ó, boa tarde pra você. O Rodrigo quase escapou por um triz, né, Rodrigo? De ter que narrar os pênaltis aqui durante o ICL Urgente. Eu queria dizer que eu acertei o resultado do jogo. Vamos ver aí se nos próximos eu consigo acertar os próximos. O Rodrigo errou, né, Rodrigo? Eu queria também convidar vocês para participarem da nossa enquete do Papo Legal, claro, temática de Copa. A nossa pergunta é a seguinte: o que você mudaria para o próximo jogo da seleção? Aí as opções são Endrick titular, Casemiro e Paquetá no banco e Neymar em campo. Eu sou a favor de Endrick titular, mas aí você pode entrar lá na sala do ICL Urgente do Papo Legal e votar na opção que você acha melhor para a seleção. Rodrigo, quero saber a sua opinião também, comentar um pouco sobre o jogo. Vamos lá, que também tem bastante política hoje, né? Isso, Laura. Eu estava aqui no grupo de família, acabou o jogo, eu assisti aqui com a nossa equipe, super animada aqui do ICL, mas eu estava no grupo de família aqui discutindo com os meus filhos também, né? O meu filho achando que o Endrick foi muito bem no jogo. Eu já tenho uma outra opinião, eu acho que quem mudou mesmo o jogo no segundo tempo foi o Ryan. Primeiro tempo um pouco apagado do Ryan, Laura. No segundo tempo ele jogou mais, ele se apresentou para o jogo. E acho que a saída do Paquetá foi realmente um tremendo reforço para o Brasil no segundo tempo, não é querer implicar com o jogador, mas o Paquetá e o Casemiro no primeiro tempo não acertaram nada. No segundo tempo, o Casemiro se redime com o gol de empate. Laura, olha, vitória da seleção, foi nos acréscimos, né? O Japão fez 1-0 no primeiro tempo, numa falha do Danilo, depois uma falha de toda a defesa, 1-0 para o Japão. O Brasil teve um apagão depois de levar o gol, fiquei com medo que levasse o segundo gol. Aí termina o primeiro tempo, a gente tira o Paquetá. Segundo tempo, o Brasil volta em cima do Japão, Casemiro empata de cabeça, o Vini quase faz um golaço, o goleiro do Japão jogou muito, Suzuki, fechou o gol, umas 2, 3 defesas importantes, e aos 49, 50 minutos do segundo tempo, o Ryan rouba a bola no ataque, toca para o Bruno Guimarães, que deixa o Martinelli sozinho para dar um toque de classe e definir o jogo 2-1 para o Brasil. As manchetes de agora são todas relativas a esse tema, a vitória do Brasil, 2-1, foi no sufoco. Acho que a gente tem aqui até para rodar, né, as manchetes dos principais sites do Brasil. Olha aí, o ICL Notícias, foi com emoção, o Brasil vence por 2-1 e elimina o Japão. É a comemoração aí do segundo gol do Brasil, né, o gol do Martinelli, que entrou no segundo tempo e definiu o placar. A gente tem outras manchetes aí também dos principais sites de notícias, todos destacando a vitória brasileira. Eu acho que temos aí, né, as outras ainda não vieram. Excelente. Aliás, a comemoração foi, eu imagino que no Brasil inteiro foi assim. A gente tem aqui o vídeo da nossa equipe comemorando loucamente aqui no nosso auditório o 2-1. Vamos rodar aqui, pessoal, vamos lá. Eu apareci, ele já estava com a camisa azul preparado para apresentar o jornal, o ICL Urgente. A nossa chefe de redação, a Carol, com o computador no colo, ainda fechando material, trabalhando e assistindo o jogo, quase foi para o chão o computador. Gritaria, comemoração no Brasil inteiro foi assim, sofrido. Aí você pode dizer, poxa, comemorando ganhar de 2-1 do Japão? Sim, né? Aliás, agradeço a Dani Almeida, nossa colega que gravou essas imagens ali, teve a sacada de, enquanto todo mundo comemorava, ela fez o registro das imagens da equipe do ICL, uma loucura completa, aqui ao lado da nossa redação, na Zona Sul de São Paulo. Mas tem que comemorar sim, o Japão cresceu muito, é que nem o primeiro jogo contra Marrocos. 1-1, poxa, Marrocos tem um time bom, uma seleção forte.
Nós empatamos com o Marrocos e ganhamos no sufoco do Japão. É assim agora a Copa do Mundo, gente. Talvez a França esteja num nível um pouco superior, mas as outras seleções, todas o Brasil tem condição de encarar e avançar, né? Não digo ser campeão, né? A gente torce, tomara que chegue lá. E se deixarem chegar, temos chance de beliscar um resultado bom nessa Copa do Mundo. A gente vai enfrentar agora o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Eu devolvo para a Laura um pouquinho, antes da gente ir para o noticiário aqui político. Laura, o seu destaque, você já disse que você acha que o Endrick mudou bastante o jogo no segundo tempo, né? Rodrigo, eu sou palmeirense, então eu gosto muito do Endrick. Eu não entendo muito de futebol, então não tenho muito como comentar sobre isso, mas o que eu acho legal é ver na internet também pessoas de outros países celebrando a vitória brasileira, né? Já vi vídeo de gente em Bangladesh, gente no Líbano torcendo pelo Brasil, então eu acho muito legal essa sensação que a seleção ainda traz, né? A gente perdeu bastante essa vontade de torcer para o Brasil, mas ainda tem aquela sensação de torcer e de ganhar, Rodrigo. Eu torço para que a gente vença aí, talvez a Noruega tem o Haaland, a Costa do Marfim também está jogando bem, então vamos ver aí o resultado dos próximos capítulos. Mas não sei se o Brasil ganha a Copa não, Rodrigo. A gente vai torcer muito aqui. Foi no sufoco, foi 2-1, mas foi também com muita raça, hein? Eu destaco isso. A gente critica, fala. No segundo tempo, o Brasil jogou com muita vontade. O Vini fez uma jogada, gente, uma arrancada que ele dá da intermediária, põe a bola no meio das pernas do defensor japonês, dribla mais um na entrada da área e dá um tapinha assim no canto. O goleiro japonês voou e deu, assim, desviou e a bola bate na trave. Foi uma pena não ter saído aquele gol, que seria o golaço, mais um golaço do Vini na Copa do Mundo. E no final, o Martinelli entra e define 2-1 para o Brasil. Vamos seguir acompanhando. No N2 a nossa equipe trará mais detalhes, né? A Roberta, o Chico Sá, que acompanha tanto futebol, vão falar. A Roberta também foi de esportes, né? Trabalhou na cobertura esportiva. Então, no N2, mais comentário e a repercussão dessa vitória do Brasil, que passa para as oitavas de final. Vamos voltar a falar aqui das notícias brasileiras e dessa má fase, hein? Que fase, como diria o Milton Leite, que fase que está o Flávio Bolsonaro? Inferno astral do Flávio Bolsonaro, para onde ele vai as coisas dão errado, hein? Mas o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou uma foto ao lado do senador, que foi para Buenos Aires participar de um evento. E aí o Milei, que está com a popularidade lá no chão, disse assim: vem aí a maré azul para o Brasil na mão de Flávio Bolsonaro. O Flávio, no dia de jogo do Brasil, vai assistir o jogo em Buenos Aires e vai ter apoio do Javier Milei falando em onda azul, que é a cor do Japão e a cor da Argentina. Sai para lá, Uruca. Sai para lá, Milei. Em dia do jogo do Brasil, não. E para completar, o Flávio Bolsonaro estava lá e o Milei foi obrigado a demitir o principal ministro dele por corrupção, o Adorni. É o inferno astral do Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse inferno envolvendo também a família, a madrasta, etc. O Flávio repostou a foto do Milei com um agradecimento até. Obrigado por todo o carinho e consideração, Javier Milei. Você é um exemplo para o mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas. Esse termo maré azul é utilizado pelos militantes da extrema-direita, né, para falar dessa onda que não é conservadora. Conservadora é outra coisa. Isso aqui é onda de extrema-direita. Cast no Chile, Milei na Argentina, a Colômbia com esse Spriella e o Flávio Bolsonaro que vai perder, mas hoje estava ali empolgado com o apoio que recebeu do Javier Milei. O pré-candidato à presidência pelo PL discursou na noite de ontem lá em Buenos Aires, num evento da comunidade judaica, né, totalmente alinhado com os governos de direita de Israel, da Argentina e, claro, um capacho de Donald Trump. A Laura tem mais atualizações sobre o Flávio Bolsonaro na Argentina. Sim, Rodrigo, Flávio Bolsonaro afirmou que hoje a direita governa a maioria das nações da América Latina. O senador também disse o seguinte, abre aspas, nós somos a peça que falta nesse mapa, fazendo referência aí às eleições do Brasil em outubro. O Flávio também disse que, caso ele seja eleito, o Brasil vai se alinhar ao governo de Israel, que segue cometendo genocídio em Gaza há anos, como a gente sabe. O senador falou o seguinte, abre aspas, o Brasil voltará a ser mais irmão do que nunca da Argentina e de todos os nossos vizinhos, e será também, com orgulho e sem o menor medo de dizer isso, irmão de Israel. Por fim, o Flávio Bolsonaro também reforçou o discurso de apoio à decisão dos Estados Unidos de classificar as facções Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. Pois é, ele está nessa aí, está se agarrando nisso.
Bom, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a gente trouxe essa semana que ele voltou correndo, aliás, semana passada, né? Ele voltou correndo da Copa para fazer o papel de bombeiro nessa briga interna do bolsonarismo. Por isso que eu digo que é inferno astral. Olha o Valdemar aí, esse é um malandro antigo da política brasileira, né? Ele vai se reunir com a Michele Bolsonaro, provavelmente amanhã, em Brasília, para discutir a crise com o enteado dela, o pré-candidato Flávio. O encontro vai acontecer na sede do partido na capital federal. O horário ainda não foi divulgado. O objetivo de Valdemar é conseguir uma bandeira branca, amor. Mas não tem muito amor entre eles, não. O que tem é disputa, farpa, crítica pública entre... Olha a cara da Michele ali atrás, ó. Olha a cara dela ali, ó. A Michele e os enteados. Vale lembrar que o presidente do PL interrompeu as férias nos Estados Unidos porque classificou como muito séria a crise familiar do bolsonarismo. Será que é tarde, Laura, para o Valdemar entrar em campo e tentar conseguir uma bandeira branca entre eles? Aí teve um fato novo hoje, de novo, dia do Jogo do Brasil, e a Michele resolve atuar, né, Laura? Rodrigo, parece que a Michele Bolsonaro não aceitou tão bem o pedido de desculpas público do Flávio e também essa tentativa do Valdemar de apagar o fogo na família. A crise da rodada é a seguinte: a ex-primeira-dama parou de seguir os enteados Eduardo e Carlos Bolsonaro nas contas do Instagram. Até a última atualização, a Michele ainda seguia o perfil do Flávio. E aí, desde o vídeo publicado pela Michele, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou posts em defesa do Flávio e criticando a Michele. Inclusive, o Eduardo republicou um post da esposa do Flávio, que se chama Fernanda, e a Fernanda descreveu o marido como leve, respeitoso e carinhoso. Eu não sei se eu usaria esses adjetivos para descrever o Flávio. Bom, pelo menos dentro de casa, com a esposa, ele ainda tem apoio, né? Tem apoio dentro de casa, mas não dentro da casa do pai, né, Laura? Porque... olha, o que será que está por trás disso? A gente tem que levantar essa hipótese. Segunda vez que na hora do Jogo do Brasil, a Michele resolve gerar uma notícia vinculada a esse desentendimento dela com a família Bolsonaro. Vocês se lembram, antes do jogo contra a Escócia, ela postou aquele vídeo com críticas abertas ao Flávio Bolsonaro. Dessa vez... pouquinho antes do jogo com o Japão, começou a pipocar. Olha, a Michele deixou de seguir Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Você pode dizer, isso é uma coisa banal, deixar de seguir, isso eu faço todo dia, né? Deixo de seguir alguém. Não, não é, né? Na política, isso é sinal, ela emitiu um sinal de que não tem bandeira branca. Se quiserem, vão ter que conversar melhor comigo. E não adianta o Valdemar vir achando que já está tudo resolvido. É um sinal forte, de novo, em dia do Jogo do Brasil. Aliás, agradecendo a audiência que vai subindo, né? As pessoas estavam acompanhando o jogo, acompanhando a Copa do Mundo. A nossa audiência aqui do ICL chegando para o ICL urgente. Falamos sim bastante do jogo aqui. A equipe toda acompanhou unida aqui na nossa sede em São Paulo. Muita comemoração, que sufoco. Mas estamos seguindo aqui o trabalho com as notícias do Brasil e do mundo. Bom, falando em Michele e em briga dentro do bolsonarismo, veja bem, a Michele deixa de seguir Eduardo e o Carlos. E a resposta vem através de quem? Do Paulo Figueiredo, que é uma espécie de papagaio de pirata, de assessor do Eduardo lá nos Estados Unidos. Olha o que disse esse infeliz, que está escondido nos Estados Unidos porque tem processo contra ele aqui no Brasil. Ele é neto do último ditador militar do Brasil. João Figueiredo é o avô desse sujeito aqui, do Paulo Figueiredo, que quando era jornalista, entre aspas, da Jovem Pan, defendeu o golpe de Estado, que acabou sendo tentado mesmo, no 8 de janeiro. Ele disse, num ataque às mulheres, que mulher vota muito mal, em especial as solteiras, já que as casadas têm a tendência, pelo menos, de acompanhar o voto dos maridos, diz o Paulo Figueiredo, que deve viver lá por 1940, por aí, na época do nazifascismo, para ter umas ideias dessas. O avô dele dizia, o avô dele, que foi presidente brasileiro, eu prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Não sei se o Paulo Figueiredo odeia todo o povo brasileiro, igual o avô, mas pelo menos as mulheres ele odeia, não gosta de mulher. Bolsonarista detesta a mulher. E aqui não tem uma conotação ligada à sexualidade. Não gosta. Tratam mal, desprezam e colhem o resultado nas pesquisas. As mulheres também não gostam deles.
Paulo Figueiredo vive nos Estados Unidos e tem sido uma das principais pontes entre o governo Trump e a família Bolsonaro. Ao comentar os vídeos de Michele, Figueiredo afirmou: onde o Flávio vai pior nas pesquisas é justamente no eleitorado feminino. E ironizou: parabéns, bela ajuda. Escreveu para Michele. Então a resposta veio pelo Paulo Figueiredo. Laura tem mais detalhes sobre esse ataque absurdo, misógino, mais uma vez, do bolsonarismo contra as mulheres. Laura. Rodrigo, eu separei aqui a fala mais machista do Paulo Figueiredo, dentre muitas, né? Em mais de 1h e 40 minutos de vídeo. Olha só o que ele falou. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser, principalmente as feministas que têm mais pentelhos, mas quero dizer a vocês, isso é estatística. Rodrigo, que dados são esses? De onde ele tirou isso? Completamente misógino. O Paulo Figueiredo disse ainda que a Michele e a senadora Damares Alves são feministas. Olha só essa fala dele, abre aspas. Muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que precisam ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo. Bom, Paulo Figueiredo, se isso não é feminismo, o que é feminismo, né? Segundo ele, o feminismo é de matriz marxista e carrega consigo ideias de todo tipo, como as cotas identitárias. É muito ruim trazer essa fala horrível do Paulo Figueiredo, mas a gente tem que escancarar a realidade misógina da extrema-direita, né, Rodrigo? Eu acho uma fala péssima, mas ao mesmo tempo uma fala que aprofunda esse vazio que existe, essa diferença que existe entre o candidato bolsonarista e o eleitorado feminino. Se depender só das mulheres, o Lula ganha no primeiro turno. E quanto mais eles falam, mais as mulheres vão votar contra o bolsonarismo. Fala mais, Paulo Figueiredo. Pode continuar falando que a gente registra por aqui. Nesse vídeo, Paulo Figueiredo também afirmou, abre aspas, que é sempre a esquerda quem se sai melhor entre o eleitorado feminino e que o PL Mulher, o que tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero, diz o Paulo Figueiredo num linguajar de cafajeste que ele é. Segundo o mais recente Datafolha, o senador Flávio Bolsonaro é o presidenciável com mais rejeição entre as mulheres. Questionada sobre em quais candidatos não votariam de jeito nenhum, 53% disseram Flávio Bolsonaro. E vai aumentar se eles continuarem falando essas coisas. E se a Michele continuar falando também o que ela acha do Flávio Bolsonaro, que desrespeita as mulheres até dentro da família, até a esposa do pai dele. O presidente Lula, maior adversário na disputa, foi citado por 40% das mulheres. Então, a rejeição das mulheres é muito maior ao Flávio Bolsonaro. Ainda sobre ele, vamos seguir na atualização judicial da família Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre inquérito da Polícia Federal contra o senador Flávio Bolsonaro. A PF concluiu que existe materialidade e indícios de que Flávio cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula numa postagem sobre o sequestro de Nicolás Maduro acontecido em janeiro, logo no comecinho do ano. Cabe à PGR analisar o caso. Pode oferecer denúncia, pedir novas diligências ou defender o arquivamento da investigação. Laura, conta mais pra gente sobre esse pedido, do Alexandre de Moraes para que a PGR se manifeste. Há indícios, então, de que o Flávio cometeu crime, né? Rodrigo, esse post aí que está sendo investigado foi feito pelo Flávio Bolsonaro no dia 3 de janeiro, no perfil dele no X. Na ocasião, o Flávio postou uma imagem do Nicolás Maduro com a legenda Caio Maduro capturado e uma notícia sobre uma reunião de emergência com o governo brasileiro. O texto que acompanhava essa postagem afirmava o seguinte, abre aspas, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas. Para a Polícia Federal, o Flávio atribuiu falsamente esses crimes que eu citei aí, que estavam no post do Flávio, ao presidente Lula. Rodrigo. Isso, em nota, a defesa do senador Flávio Bolsonaro reclamou. Diz que a investigação não promoveu oitivas, perícias, produção de provas ou outras diligências investigativas relevantes. Vamos aguardar, Flávio. Seu pai já está na cadeia, o seu irmão já está condenado e você segue nesse mesmo caminho. E olha, a Michele avisou naquele vídeo, contei só uma parte. Tenho mais para contar. Vamos aguardar. O ministro Alexandre de Moraes também tem que decidir nos próximos dias se mantém a prisão domiciliar humanitária do Jair Bolsonaro. O prazo de 90 dias já se encerrou na semana passada e agora Bolsonaro aguarda
a decisão do Moraes, para saber se ele volta para Papudim ou se ele fica em casa assistindo o Jogo do Brasil com a Michele Bolsonaro e de vez em quando mexendo nas armas que ele guarda lá, o que é um absurdo completo. Moraes pode decidir pelo retorno do Bolsonaro para Papudinha, até porque esse caso da arma é algo considerado grave, né? A arma que foi encontrada numa blitz. Em despacho anterior, o Moraes indicou que a situação pode ter impacto sim na execução da pena. É uma falta grave, disse o ministro Moraes. O processo retornou ao gabinete do relator nesse domingo, ontem, né? E depois da manifestação da defesa do ex-presidente, o Moraes já pode tomar uma decisão. Laura, tem mais detalhes sobre isso também, por favor. Rodrigo, a defesa do Jair Bolsonaro sustenta que não houve qualquer descumprimento das condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e pede que o ex-presidente continue em prisão domiciliar. Os advogados do Bolsonaro argumentam que a arma já estava na casa dele antes da concessão do benefício da domiciliar humanitária e que, portanto, não houve uma determinação judicial para entrega, então ele não estava errado. Segundo a defesa, o armamento foi retirado da casa só para ser encaminhado para reparo, depois que Jair Bolsonaro constatou uma falha mecânica na arma. Vale lembrar que a Procuradoria-Geral da República adotou uma posição um pouco cautelosa, defendendo que a investigação seja concluída antes de qualquer decisão sobre possíveis sanções disciplinares ao Bolsonaro, evitando conclusões precipitadas. É isso, Laura, vamos aguardar a decisão envolvendo também essa história da arma. Lula na frente de Flávio Bolsonaro em mais uma pesquisa, levantamento da Nexus, né, encomendado pelo banco BTG, portanto, é levantamento pago por banqueiro. O Lula está numericamente na frente, mas no cenário do segundo turno há uma espécie de empate técnico, né? Foram ouvidos 2.009 eleitores por telefone entre os dias 26 e 28 de junho, portanto já teria sido captada também a história do Jacques Wagner aqui nesse levantamento. Vamos ver os dados, começando pelo primeiro turno, com vantagem para Lula. Temos aqui na tela as curvas de Lula em vermelho e de Flávio Bolsonaro em azul. Você repara que está quase a mesma coisa. Primeiro turno, Lula 42, Flávio Bolsonaro 34 e os outros lá embaixo, com 5. O Flávio subiu 1 ponto, é quase nada, uma oscilação dentro da margem de erro. Tem 8 pontos de vantagem o Lula no primeiro turno. E segundo turno, vamos dar uma olhada como é que seria num segundo turno contra o Flávio. A eleição fica mais apertada, dá uma olhada. O Lula tem 47%, o Flávio Bolsonaro 44%, segundo essa pesquisa encomendada pelo BTG. Os outros candidatos, tem amostras aqui também, se o segundo turno fosse contra Zema, Ronaldo Caiado e tal, aí o Lula abre uma vantagem maior, como aparece aqui nesta tela destacada no nosso telão no estúdio. Nós temos também atualizações sobre a rejeição dos candidatos. Flávio tem mais rejeição do que Lula. Tá aqui, ó. Lula tem rejeição de 49%, Flávio Bolsonaro tem rejeição de 51%. Só que tem um campeão aqui na frente do Flávio, que é o Aécio Neves, se for candidato, 60% de rejeição, o Aécio Neves pagando ainda pelo que ele fez contra o Brasil naquele ataque contra Dilma Rousseff. A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula. Há um empate entre aprova e desaprova, um empate exato, 48% aprovam, 48% desaprovam, é o resultado dessa pesquisa BTG Pactual. Saiu também uma outra pesquisa, pessoal, e essa é preocupante. Como é que o brasileiro se relaciona com o voto para o Congresso. A gente tem dito aqui, tem que votar para presidente, tem que escolher bem, né, o voto para o parlamento, para não deixar o centrão deitando e rolando, fazendo chantagem. A Laura tem detalhes sobre isso, é uma pesquisa do Datafolha nesse caso. Laura, por favor. Rodrigo, um levantamento do Datafolha que foi divulgado hoje aponta que a maioria dos brasileiros não sabe citar o nome de um deputado federal ou de um senador em exercício. O Instituto questionou se eles se lembravam do nome de algum parlamentar que faça parte do Congresso atualmente e, caso a resposta fosse sim, eles deveriam responder quem eles lembravam. Os dados mostraram que 68% dos entrevistados não mencionaram um integrante sequer da Câmara dos Deputados e 75% dos entrevistados não lembraram de nenhum parlamentar do Senado. No caso dos deputados, só 6 dos 513 foram citados. O mais lembrado foi o Nicolas Ferreira, com 6% das respostas, seguido da Érica Hilton, com 4% das respostas. Já no Senado, 15 integrantes foram lembrados. Em primeiro lugar aparece o Flávio Bolsonaro, que agora é pré-candidato à presidência, com 3%, seguido do ex-jogador Romário, que, diga-se de passagem, está curtindo a Copa nos Estados Unidos enquanto devia estar trabalhando, e o Romário está empatado com o Cleitinho e o Sérgio Moro, os três aí com 2% de lembranças dos entrevistados.
Ainda assim, o povo lembra do Romário. Acho que lembra do Romário porque é Copa do Mundo também, viu, Laura? A gente lembra do Romário, né? Aquele gol lá que o Vini quase fez, quem sabe o Romário fazia. Mas no Congresso o Romário tem feito gol contra. Tem feito muito gol contra o Romário. A falta de memória aparece também quando os entrevistados são questionados sobre o próprio voto em 2022. Segundo o Datafolha, 2/3 simplesmente não lembram em quem votaram para deputado nem para senador. A gente viu aí que a rejeição do Flávio Bolsonaro é grande, é maior, um pouco maior, né, que a do Lula, mas é maior, isso tem aparecido em todas as pesquisas. Principalmente, rejeição grande do Flávio entre as mulheres e em regiões onde o Lula vai muito bem, como no Nordeste. Nos estados do Nordeste, o Flávio Bolsonaro tem uma dificuldade, inclusive, para montar palanques. É a manchete do Globo de hoje. No Nordeste, candidatos aos governos estaduais que enfrentam aliados de Lula fogem de associar o seu nome ao Flávio Bolsonaro. Ele vai ter enorme dificuldade e essa crise na campanha que a Michelle acusa o Flávio Bolsonaro de ser machista também vem de um desarranjo ali na montagem do palanque no Ceará. O Flávio fez um acordo com o Ciro Gomes, a Michelle não aceita o acordo com o Ciro Gomes, os palanques totalmente desorganizados, o Flávio Bolsonaro vive um inferno astral na campanha, apesar de na pesquisa aí, país dividido, ele ainda é competitivo. A Laura tem mais detalhes sobre isso, as dificuldades no Nordeste para ele, Laura. Rodrigo, é isso. O Flávio Bolsonaro enfrenta, de fato, dificuldades para ampliar a presença dele, a presença política no Nordeste. Nessa eleição, o senador conta com palanques frágeis, indefinição em pelo menos 5 estados e aliados que também não estão muito dispostos a botar a mão no fogo pelo filho 01 do Bolsonaro. E esse fenômeno, tem sido adotado por nomes bem posicionados em pesquisas de intenção de voto, como a governadora Raquel Lira, em Pernambuco, o Ciro Gomes, no Ceará, que você citou, o ACM Neto na Bahia e também o Eduardo Braide do Maranhão. Todos estão rejeitando palanques conjuntos com o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro. No Ceará e na Bahia, o Ciro Gomes e o ACM Neto, que são os mais próximos do bolsonarista, enfrentam petistas que estão tentando a reeleição, mas mesmo assim os dois estão descartando um apoio formal com o Flávio, pelo menos no primeiro turno. É complicado, ele é o espanta-palanque, o Flávio é o espalha-rodinha ali no Nordeste, é isso. Pessoal, do lado do governo federal, o presidente Lula anunciou hoje, lançou um programa importante, o complemento do Desenrola. Tem um nome ruim, eu achei, Desenrola Adimplentes, é um nome assim meio técnico, mas na prática a nova fase do programa é voltada para a negociação de dívidas daquelas pessoas que estão com as contas em dia, mas estão com risco de inadimplência. Ou seja, pessoas que podem atrasar parcelas, não estão já com o nome sujo, mas estão, a um passo de ter que atrasar as parcelas porque não estão conseguindo honrar aqueles empréstimos, juros muito altos, etc. A nova fase vai beneficiar trabalhadores informais e autônomos com dívidas de até R$15 mil no dia da contratação da operação. Expectativa do governo é que sejam beneficiadas entre 1 milhão e 3 milhões de pessoas. Aí na tela está o ministro da Fazenda. É o complemento do Desenrola. O Lula, nesse ano eleitoral, são vários programas que, em conjunto, podem ajudar o Lula a dar uma alavancada, principalmente entre aquele eleitor indeciso, que não é nem lulista, nem bolsonarista, ou que era lulista, mas estava meio na dúvida, para segurar e falar, olha, com o governo Lula, o 4, você vai ter chance de ter um governo que se importa com quem precisa de programas como esses. Eu queria agradecer mais uma vez a Laura nesse dia em que a gente quase perdeu a voz aqui, hein, Laura? Especialmente eu aqui, entrei no estúdio, a voz ainda está falhando. De tanto gritar naquele segundo gol, o gol do Martinelli que garantiu a nossa vitória contra o Japão. Verdade, Laura. Rodrigo, valeu, foi muito bom torcer com você. Vamos ver se na próxima vez você ganha de mim no bolão. Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Opa, aí não tem Boa, peraí. bem lembrada. A enquete. A gente perguntou, claro, em clima de Copa, aí, o que você mudaria para o próximo jogo da seleção, aí nas oitavas. A maior parte dos nossos votantes aqui respondeu Endrick titular, 78% das pessoas que votaram. Aí 18% falou ali Casemiro e Paquetá no banco, eu também concordo, mas entre escolher um ou outro, eu prefiro o Endrick titular. E Neymar em campo só teve 4% dos votos, como era de se esperar, né, Rodrigo? O Neymar não vai bem na nossa comunidade, hoje não entrou nem em campo. Laura, agora 5h30, eu vou estar lá no Papo Legal. Você sabe que nos últimos dias os jornalistas estão indo, os jornalistas do ICL todo dia estão indo lá para bater um papo com a nossa turma, com a nossa comunidade. Amanhã é a Laura,
hoje sou eu, 5h30. A Laura amanhã que hora mesmo, pessoal? Amanhã 5h30 também. 5h30 sou eu lá para conversar com vocês lá no Papo Legal. É isso, então hoje, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos eu vou lá pro Papo Legal e amanhã a Laura também estará no Papo Legal. Eu queria aqui, antes de ir pro N2, dizer que foi um dia especialmente importante o domingo à noite aqui no ICL. Mais de 100 mil pessoas acompanharam a estreia da nossa série documental Orçamento Secreto, né? E você pode ainda assistir em iclurgente.com.br para entender como é que funciona esse mecanismo de manipulação, especialmente no Congresso, né? Emendas parlamentares sem controle. A nossa equipe foi mostrar vários exemplos, os nossos repórteres em campo, um super especial, um show de informação, é o jornalismo do ICL. Entre, se você não assistiu, em iclurgente.com.br e garanta o seu lugar para acompanhar esse especial. Tenho certeza que você acompanhando, você vai querer, se não é membro ainda, virar membro da comunidade e ajudar tanto a comunidade dos cursos quanto aqui esse jornalismo cada vez mais combativo do ICL. Vem aí o N2 com a Roberta Garcia, o Chico Sá, toda a nossa equipe e daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente. Obrigado. O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do ICL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. Clique aqui embaixo e agende o melhor horário para assistir as matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.